para adorar ao Senhor. Está dizendo o pastor ali, eu vim para adorar ao Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus, também o pastor Dodival, que sempre tem nos recebido, né? Eu disse, pastor, eu vou explicar. A gente passou um período pequeno aqui na época, está com uns 2 anos, e a gente foi ali para 2, né? Porque na época, eu gosto muito lá da igreja 2, eu dirigi aquela igreja lá 2 vezes, né? E ela estava passando por um período difícil, até no domingo estava os cultos, a igreja estava ficando até fechada, na época que a gente foi, eu até liguei para o pastor, disse, pastor, passar um dia lá na 2, aí acabou passando 2 anos, mas graças a Deus, muitos irmãos voltaram, Deus restaurou a obra, com um novo pastor que está lá, e eu falei quarta-feira passada para o pastor, retornamos para cá, para fazer a obra de Deus, amém? Se os irmãos assim, aleluia, permitir, nos receber, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Minha esposa não veio ainda, mas domingo, ela vai estar aqui, no nome de Jesus, amém? Aleluia, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Confesso que serei rápido, não estava sabendo o que iria trazer, o pastor falou já aqui durante o culto, mas Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Quem veio ouvir a palavra de Deus? Se nós veio ouvir Deus, quem ouve Deus, recebe alguma coisa. Ninguém sai vazio. E a palavra de Deus, ela sempre faz o efeito. Hoje é sexta-feira profética. Fala sobre ato profético. Quando fala sobre profecia, fala sobre ato profético. No passado, o profeta de Deus era induzido, era chamado ou convencionado a algo extremo, algo que iria acontecer, ou Deus queria falar com o povo, ele usava o profeta, escolhia o profeta, aleluia, seja o que fosse que Deus queria falar para o povo, Deus usava o profeta, e o profeta, o sacerdote leva do homem para Deus, mas o profeta traz de Deus para o homem, porque Deus conhece cada um de nós, Deus conhece a nossa situação, aleluia, louvado seja Deus. E todas as vezes que Deus usava o profeta no Velho Testamento, era porque Israel estava precisando do profeta, de ouvir a palavra de Deus através do profeta. A palavra não era do profeta, mas a voz era do profeta, mas a palavra era de Deus. E o tempo não mudou. Passou o tempo, mas não mudou. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, e Deus fala do mesmo jeito. Quanto diz amém? Deus conhecia as pessoas, e Deus conhece até hoje. Tem sermão para culto de ensino, tem sermão para todos tipos de culto. Mas se hoje foi denominado culto sexta-feira profética, é porque Deus quer falar através do profeta. No passado, quando eu aceitei a Jesus, ou quando ia ter um culto, ou quando eu estava me preparando para ir para o culto, eu ficava até um pouco eu olhava se eu tinha errado, eu olhava se eu tinha feito algo errado, porque se eu chegasse na igreja e a palavra viesse, eita Jesus, porque eu tinha certeza que a palavra de Deus, ela não vem só para massagear ego, ela vem para corrigir, redaguir, ensinar, ela vem para consertar aquilo que está torto, porque Deus conhece. Então a palavra de Deus, ela não é para fazer mal, é para fazer bem. E quando eu estava meditando, hoje à tarde, eu disse só uma lida, quando eu cheguei do trabalho, no livro de Ezequiel. E às vezes a gente prega no livro de Ezequiel, no livro de, no capítulo 27, e a gente,
quer falar. Mas por que Deus chamou Ezequiel nesse versículo, nesse capítulo? Por que Deus tomou Ezequiel em espírito? Ezequiel não estava pessoalmente no corpo, no meio do vale. Vamos ler, para nós entendermos. O tempo é pouco, mas eu quero que você entenda o que é ato profético, o que é culto profético, e o que Deus pode revelar no culto profético. Irmão, mas Deus pode trazer uma repreensão? Pode. Mas não faz vergonha? Não. Porque Deus corrigiu lá no tempo de Josué, aquele camarada que foi lá para a cidade e pegou do que não devia e escondeu no meio da congregação. Aí Deus chamou Josué: sabe por que tu não está vencendo? Porque tem algo errado no meio da congregação. Deus revelou Josué. Mas Deus quer falar hoje com você e comigo, principalmente comigo. Deus, eu não estou preparado para pregar, mas o profeta de Deus sempre que está preparado para entregar a profecia. Às vezes a gente não está preparado para ouvir. Às vezes a gente vem para o culto, não está preparado para ouvir o que Deus tem para falar conosco, é ou não é? Uma vez Deus chamou Moisés: Moisés, leva o povo para o monte. O povo está reclamando, está rebelde. Eu quero ver se eles estão preparados para ouvir a minha voz, que nem você está. Aí chamou Moisés trouxe o povo, o monte fumegava, estremecia. Aí o povo chegou para Moisés e disse: Moisés, fala tu com Deus, nós não suportamos, nós não vamos aguentar. Para ouvir a voz de Deus tem que estar preparado. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui? Nós precisamos ouvir o que Ele quer falar, o que Ele quer dizer, porque Ele conhece o nosso dia a dia, Ele conhece a nossa história, Ele conhece o que nós estamos passando, Ele conhece. Às vezes nós pregamos, nós falamos para outras pessoas, mas nós estamos quebrados por dentro, mas Deus conhece. Nós não saímos de casa simplesmente, rotinamente, não. Nós estamos aqui porque Deus nos conhece e Ele trouxe para falar conosco. Você vai sair daqui dizendo assim: eu quero mais um culto, eu quero mais ouvir Deus, eu quero mais ouvir a voz dEle, porque a voz dEle é quem me levanta. Veja o que Ezequiel fala no capítulo 27. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando fala sobre ossos secos, e diz que estava, o versículo 2 diz: estava sequíssimo, mais do que seco. Estava uma situação irreversível. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus trouxe você aqui em espírito. O Espírito Santo foi quem te trouxe aqui nessa noite. Não vale. Sempre o pastor Jacques vez diz: ou você é profeta ou você é russo. Mas como fazer algo que é impossível acontecer? Estava tão terrível a situação no vale, ou o contexto lá que Ezequiel estava vendo, e disse Deus para o profeta. Deus disse para o profeta, versículo 3: e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Deus faz uma pergunta para Ezequiel: porventura poderão viver esse osso? Aí o profeta disse: Senhor Jeová, tu sabe. Tem situação que a gente pensa que não tem jeito, num caminho sem saída. Já viu um caminho, um túnel, que você chega no final e a única opção é voltar?
A única opção é voltar, está tudo fechado, você não olha para cima, não vê nada acontecer. A situação está terrível. Eu disse: Deus, será que é essa mensagem que eu tenho que pregar? Porque eu li à tarde hoje, mas Deus está dizendo comigo, é hoje mesmo que eu quero falar, porque tem gente aqui pensando que está acabado. Tem gente pensando que acabou, mas a palavra é profética. E Deus disse para o profeta Ezequiel: poderão viver esse osso? E ele disse: Senhor Jeová, só tu sabe. E me disse: profetiza sobre esse osso. Profetiza sobre esse osso. Mas o que ele mandou profetizar? Profetiza sobre esse osso. E diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. A gente passa a vida inteira. O que mais o inimigo ele usa hoje para nos distrair, tanto a visão como a audição. Porque às vezes o que você ouve é que fica lá, não é só o que você vê. Mas o que você ouve de negativo, mas o que você ouve de aquilo que não é bom, é o mais que a gente vê. Se você estiver em um lugar ouvindo uma música do mundana diretamente, você fica até na tua mente ali falando. E aquilo aflige até a nossa alma. A gente liga a televisão ou o jornal, seja lá o que for, só fala de violência, de guerra, de tanta coisa, de tanta tristeza. Por quê, pastor? Porque é na igreja que a gente ouve. O pastor, o rei Davi disse com bom, aleluia, eu me alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está na casa do Senhor? Você hoje ouviu todo tipo de coisa, ouviu que não vai dar certo, talvez o médico disse que não tem jeito, talvez você já tomou remédio para a tua dor de cabeça sarar, mas eu estou dizendo nessa noite, o meu Deus que me trouxe aqui, Ele tem poder para curar. O meu Deus que me trouxe aqui, Ele tem poder para ir lá no hospital e tirar de lá. Todos nós passamos por dificuldade. O profeta chegou e olhou para o problema e disse: só o Senhor sabe. Quantas vezes a gente chega de madrugada, 3 horas da manhã, aleluia, e de joelho: Senhor, não suporto mais, mas eu te trouxe hoje aqui para te dizer, Deus está dizendo, eu vou resolver o teu problema. É palavra profética. Porque foi em espírito. Israel estava passando por grandes apertos. Israel estava distante, não estava mais ouvindo a voz de Deus, não havia mais adoração, a alegria tinha se acabado. Veja o que ele dizia. A situação era terrível, mas quando Deus está no controle, no vale, aquilo que é sequíssimo, aquilo que parece que acabou, tem jeito. Toca no teu irmão, diz assim: tem jeito. Toca nele, ainda que o profeta, a Bíblia diz, ainda que esteja morto, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Acabou tudo. Também você chegou dizendo, ou você vai sair daqui com uma mensagem para alguém que você conhece, e você vai dizer: tem jeito, no vale que você está passando tem jeito. Veja o que Jesus fala, o que é o profeta. O versículo 10, para nós adiantar que as horas andam. Deus manda ele profetizar a palavra. Ouve a palavra de Deus. Quando Jário chegou até Jesus, e ele disse: fala na minha casa que a minha filha está moribunda, está morrendo. Aí apareceu a mulher do fluxo de sangue lá,
E Jesus curou a mulher e tal. E quando Jesus terminou de curar a mulher, chegou alguém para ele e disse assim: não adianta mais orar, pedir, clamar, levar Jesus. Acabou. Jesus olha para Jairo e diz assim: não tema, crê somente. Ele tinha duas escolhas: de ouvir a situação que tinha acabado de desistir de tudo. Mas Jesus disse: crê somente. Quem está crendo aqui na palavra de Deus? Também você chegou aqui arrasado, quebrado, mas parece que Jesus não vai chegar. As coisas já se acabou. Alguém pode dizer: não adianta mais orar, adianta mais, desista do teu filho, desista aleluia, da tua filha, do teu esposo. Deus está dizendo: não pare de orar, crê somente. Aí o profeta diz: ouve a palavra de Deus. Aí ele profetiza o versículo 10. Leia o versículo 10. E profetizei como ele me deu ordem. E profetizei como ele me deu ordem, ou seja, como ele ordenou. Então o Espírito entrou nele e viveram. Quando a Bíblia diz e viveram, é porque estava morto. Estava morto. Quando Deus fez o homem lá do pó da terra, ele estava sem vida. Mas quando ele soprou nas suas narinas, entrou o Espírito de Deus e deu o Espírito de vida. Aleluia. E Deus estava restaurando vida. Deus está trazendo, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Não é tempo, Deus me toma hoje e diz assim: não vai morrer, porque eu tenho promessa na vida dele. Morrer quer dizer acabar. Talvez eu esteja pregando para alguém que tem um sonho de ver alguma coisa aqui. Mas hoje é culto profético que Deus me toma para dizer: não vai morrer o teu sonho. Sabe por que José suportou e recebeu? Sabe por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus através de seu pai. Nenhum profeta foi até José dizer: José, permanece que tu vai ser governador. Nenhum profeta. Às vezes a gente diz: Senhor, usa um profeta, manda vir na minha casa. Ele tinha ouvido do seu pai que o Deus de seu pai era Deus fiel, e Deus tinha se manifestado a ele. Não desista do teu sonho. Então profetizei como me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveram. Deus está dizendo: diz para a minha igreja, para alguém nessa noite aqui, que vai viver, vai ressuscitar e vai receber. Não é porque eu quero te alegrar, não, irmão, porque profeta não vem para alegrar, vem para confirmar a profecia que Deus tem falado em você. E viveram, e entrou nele, e pondo-se em pé um exército grande. Então, olha só, me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, que dizem: os nossos ossos se secaram. Olha o que ele disseram: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Tem gente que está sem esperança, a situação é tão ao contrário, né? Quanto mais você rema, mais você vai puxando para trás, parece que não vai, mas Jesus está contemplando tudo. Deus estava contemplando Israel, toda a casa de Israel. Aí o profeta vai orar e Deus leva ele no Espírito e mostra toda a situação, e diz: começa a pregar a minha palavra, começa a pregar restauração, começa a pregar avivamento, começa a pregar vida, que eu vou dar vida no deserto ou no vale. Eu não sei qual é o teu vale, não sei qual é a tua situação, mas Deus está dizendo: ouça a palavra de Deus e continue crendo, acreditando.
Quem vai continuar acreditando na glória para Jesus? Quem vai continuar acreditando? Ah, meu irmão, tem gente que diz assim, naquela igreja Jesus não fala, eu vou sair do mesmo jeito, aleluia, porque você vem ouvir o homem, mas quando você vem adorar a Deus, você vai sair daqui cheio, com resposta de Deus no teu coração. Que Deus possa abençoar a igreja e o pastor Dodival. E eu profetizo aqui nessa noite, que vai ficar pequeno, mesmo construindo, se nós ouvir a palavra de Deus e continuar crendo nela. Quem acredita? Amém? Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a oportunidade, quero pedir oração. O irmão falou sobre jovem, é difícil. Não só para o jovem, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, o tempo está difícil. Precisamos de um verdadeiro avivamento que venha de dentro. O Espírito Santo venha batizar, restaurar a nossa juventude, porque não é o futuro da igreja, mas é os futuros pastores, são os jovens que se convertem hoje, os filhos que nascem hoje, porque o futuro da igreja está com Jesus, mas os futuros obreiros da igreja são jovens e adolescentes e crianças, e nós precisamos o ajudar, né? Quero que você olhe para a minha filha, é a Jamile. Como meu irmão falou, a gente cria, a gente ensina, mas quando cresce quer se desviar do caminho do Senhor, quer andar segundo as suas visões, mas Jeová é aquele que vai lá e trai. Nós não podemos trazer forçado, mas Jesus quebra o vaso e faz de novo. E quando Jesus quebra, irmão, não adianta chorar. Amém? Peço que Deus continue abençoando a igreja. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.